É muito interessante quando, no caminhar da nossa vida, a gente vê lá nomes de grandes marcas e fica imaginando, idealizando o que será que tem por trás, né? Ou como, por exemplo, de onde será que veio esse nome? Por que será? Qual será a história da pessoa que está por trás do comando dessa empresa? E hoje é com muito orgulho que a gente recebe ele, que é curitibano, mas hoje está lá na cidade de Campinas, maravilhosa, e tem uma história que transcende na vontade, na luta, na perseverança e que realmente inspira milhares de pessoas. Ele trouxe um sonho, faz esse sonho realidade, esse sonho realmente a construir e a evoluir carreiras de milhares e milhares de pessoas. Há 25 anos que ele está no comando de uma das principais, ou a principal escola de idiomas do nosso país. É com muito prazer, Carlos, que você está aqui hoje. Carlos Wizard Martins, do nosso Tarde VIP. Bem-vindo, Carlos. Satisfação é minha estar com vocês e os queridos telespectadores. Carlos, Curitiba para o interior do estado de São Paulo. Por que a mudança? Eu saí de Curitiba, fui morar nos Estados Unidos para fazer minha graduação, minha formação acadêmica. Enquanto eu estou nos Estados Unidos, eu tenho a oportunidade de trabalhar no Centro de Idiomas da universidade. Após a minha formatura, eu sou contratado, vou trabalhar no estado de Ohio, faço um estágio por 1 ano na cidade de Cincinnati e sou transferido para Campinas. Por isso, Campinas. Por isso, Campinas. E aonde que veio, poxa, quero montar uma escola, quero trabalhar com isso, quero influenciar vidas, quero fazer vidas. Aonde veio esse insight na sua vida, Carlos? Então, olha só que curioso, eu me formei na década de 80. Naquela década, quem tivesse uma formação acadêmica na área de tecnologia, computação, análise de sistemas, estaria 100% garantido como um novo formado. Eu me formei, então, em computação e fui trabalhar em Ohio nesse setor. Sou transferido para o Brasil para continuar minha carreira também nessa área de tecnologia. Até que um dia, Patrícia, um colega do trabalho faz a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulas de inglês à noite? Meu Deus, que show. E nessas aulas à noite? Então eu comecei dando aulas em casa, no período noturno, como um complemento da renda familiar. E começou da forma mais simples, com 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 1 turma, 2 turmas, 3 turmas. E foi assim que nasceu. Quando veio esse insight dessa complementar a renda se tornar a principal e se multiplicar? Então tudo isso daí é um projeto e é um processo de amadurecimento. Imagina. Porque no início é tão somente uma atividade complementar à sua renda. Você tinha quantos anos, Carlos? 30 anos. 30 anos. E em determinado momento você consegue analisar que aquilo pode se transformar num negócio. E daí você começa a projetar qual que é o potencial que o negócio tem. E a partir do momento em que eu estava ganhando mais dinheiro dando aulas de inglês à noite do que eu ganhava trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 18, então o quebra-cabeça começou a ficar mais claro na minha frente que aquilo teria um grande potencial. Agora, Carlos, nesse momento, como empreendedor, o que precisa é coragem para realmente arriscar um grande negócio e fazer realmente inverter e acontecer? Qual que é a palavra que você pode definir exatamente para motivar até pessoas que estão passando por isso nesse momento? E, aliás, né, aos 30 anos, a gente começa também a se cobrar de posicionamentos, né? Precisamos atingir tal objetivo. Muitos que não fizeram o seu primeiro milhão, fazer seu primeiro milhão, enfim, 1000 coisas que se constroem aí. Como é que você define esse momento na palavra e no conceito? Eu descobri que não existe uma única palavra que venha explicar o sucesso do indivíduo, mas é um conjunto de fatores que vem a explicação. Na minha percepção, eu acredito que, em primeiro lugar, é necessário ter um desejo de empreender. E, a partir desse desejo, a pessoa começa a questionar qual é a área que ele vai atuar. E, na prática, eu também descobri que a pessoa tem que identificar qual é o talento, o dom, uma habilidade, uma aptidão, uma vocação natural que ele possua. Então, no meu caso, eu praticamente desconhecia que eu tinha um talento para a educação, mas eu acabei, pelo exercício das próprias aulas, me encontrando. Então, a partir do momento que eu me encontrei e descobri que eu tinha esse talento, eu passei a explorar o talento. E é claro que existem elementos emocionais, se você acreditar no próprio sonho, acreditar em si, acreditar no projeto. Existem elementos racionais, ou seja, você criar um business plan, você criar um passo a passo, uma estratégia, criar todo um modo de você atingir o teu público-alvo e
se aventurar, onde que você cita o fator coragem, porque algumas pessoas elas têm receio e têm assim um cuidado, um zelo excessivo, e elas preferem então se acomodar e ficam no conforto do salário, da vida estável de uma empresa e não se aventuram no empreendedorismo. E naquele momento você já visualizou essa capacidade de se multiplicar, de abrir aí então as franquias, de ter essa multiplicação pelo Brasil inteiro, porque os concorrentes ali existiam, tinham também a sua história e os seus nomes. E como é que você visualizou tudo isso e vislumbrou tudo isso, Carlos? Então isso é um aspecto curioso, porque eu descobri que todo empreendedor é um sonhador. Mas o empreendedor, quando ele está no início do projeto, ele não consegue ver todo o túnel claro e bem iluminado. Ele tem um pouco de luz que pode conduzi-lo por 1 metro, 2 ou 3. Mas à medida em que ele percorre, caminha aquele facho de luz que ele tem, novos horizontes vão se abrindo à sua frente e ele vai visualizar condições, cenários e panoramas que antes ele não conseguia visualizar. Por exemplo, quando eu e minha esposa começamos a dar aulas em casa, nós tínhamos um objetivo. E naquela época, Patrícia, a nossa meta era ganhar R$ 10.000 por mês. Olha que maravilha você trazer isso para a gente. E nós pensávamos o seguinte, o dia que nós recebermos R$ 10.000 por mês, nós vamos ser os professores mais bem remunerados desse país. Que maravilha você contar isso para a gente, Carlos. Muito grata por trazer essa informação, porque você mostra o quanto você pode realmente transcender. Agora, essa questão, assim, na hora que eu li a tua história, que eu falei, uau, ele tem uma família grande. E como é que é também ser pai, ser marido e ter todo esse business, esse negócio no seu dia a dia? Você se multiplica, tem um segredo também aí. Você também faz o planejamento da sua vida pessoal, porque eu falei, poxa, 6 filhos. Eu descobri também que um dos maiores desafios do empreendedor bem-sucedido é conseguir manter o equilíbrio entre a sua vida profissional, a sua vida pessoal. E não é papo, né, Carlos? É fato. É né? realidade. Todo mundo te fala isso, mas é real. É realidade, porque você tem um compromisso com a empresa, mas tem um compromisso com a esposa, com os filhos, é tudo uma série de É saber situações. dizer não, Carlos? A questão é essa de falar, olha, peraí, agora eu vou desligar o telefone, agora não vou fazer uma reunião. Ou família, preciso administrar isso aqui, o aniversário, a data especial de casamento. Como é que você traz isso tudo aqui? Então você citou uma frase que poucas pessoas conseguem administrar bem: saber dizer não. Porque no meio de tantos interesses e no meio de tantos eventos e atividades que cobram o seu tempo, cobram a sua presença, não é uma questão de você dizer sim ou dizer não para uma coisa certa, uma coisa errada, uma coisa boa, uma coisa ruim. É você escolher entre o bom e o melhor. Entre o melhor e algo essencial. Então, saber estabelecer prioridades e deixar de lado algumas coisas boas, até mesmo louváveis, que você poderia fazer com o seu tempo, algumas atividades que seriam saudáveis, isso daqui é uma maturidade que poucas pessoas atingem. Concordo. Carlos, vamos para a pergunta-chave? Aliás, estou com vontade de fazer duas perguntas para você na pergunta-chave. Mas a primeira, o grande pulo do gato, como é que você considera? Esse foi o meu pulo do gato. Realmente, conta só para mim. Então, certamente, foi a metodologia de ensino desenvolvida nessa experiência acadêmica que eu tive nos Estados Unidos, que possibilita um indivíduo que não tem nenhum conhecimento da língua falar 100 frases no novo idioma desde a primeira aula. Então, se você trouxer para mim uma pessoa que não sabe dizer um A em inglês, depois de 1 hora de aula, ele saberá reproduzir, se expressar, se comunicar em 100 frases. Esse é o grande pulo do gato. Certamente é, porque nós não somos apenas bons vendedores, bons marqueteiros, bons estrategistas, mas nós temos um produto, um conceito, uma metodologia que gera resultado. E essa geração de resultado é que fideliza o cliente e faz com que ele seja não somente um cliente fidelizado, mas um propagador do sistema por onde ele quer que ele passe. Muito bom. Agora, Carlos, teve em algum momento que você, com a invasão de mercado, com a desvalorização também de alguns pontos, você chegou e falou, não, vamos parar, não quero isso mais, vamos mudar, vou fazer outra coisa. Teve algum momento isso na sua história? Então, certamente, todo empreendedor, ele é um corredor de uma maratona com vários obstáculos à sua frente. E nós temos que nos situar aqui, Patrícia, que quando nasceu a Escola Wizard, nós estávamos no ano de 1987.
O presidente desse país, naquela ocasião, se chamava José Sarney. O plano econômico era um plano diferente a cada 6 meses. A nossa inflação estava na casa dos 50%, 60%, 70% ao mês. Ou seja, a remarcação de preços acontecia diariamente. De repente, nós tivemos um presidente eleito que a primeira decisão que ele tomou no dia seguinte foi confiscar todas as contas bancárias. Então, imagina você Começando, né? estando dando seus primeiros passos, empresarialmente falando, dentro de um cenário desse. Então, naturalmente, que muitas empresas vieram a fechar e simplesmente foram descontinuadas. Eu acredito que nós conseguimos vencer aquele momento e aquilo nos deu uma força muito grande para avançar e seguir avante e manter esse crescimento que nós tivemos. Então foi o momento que quase. Aquele foi o momento que a balança balançou, pesou, deu um desequilíbrio. Eu imagino. Gente, que honra ter o Carlos aqui. A gente vai para um breve intervalo, jogo rápido. Próximo bloco eu quero falar sobre esse livro que está um sucesso total. Deixa eu até pegar ele aqui. Vamos lá, Desperte o Milionário que é em você. Olha que ótimo para todo mundo que está com esse desejo, com essa vontade. O Carlos é uma inspiração e aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Daqui a pouquinho a gente volta, cara a cara, tá de VIP para você de casa. Até já. E nós estamos de volta com o nosso Tarde VIP desta quarta-feira, cara a cara para você, hoje conversando com ele, o grande empresário, escritor, professor, Carlos Wizard Martins, que está aqui com a gente. E, em especial nesse bloco, eu quero falar muito sobre o seu mais recente livro, que está estourando, Desperte o Milionário que é em você. Carlos, é possível, então, você mostra aqui para a gente que é possível as pessoas se descobrirem, se despertarem, reunirem todos os sentimentos, né, de ser bem realizado pessoalmente, profissionalmente, mesmo sendo mulher, mãe e tudo mais, e despertar o milionário? Essa pergunta eu ouço todas as semanas. Eu imagino. E a resposta é simples. Sim, é possível você ser uma pessoa próspera, uma pessoa rica e até mesmo uma pessoa milionária, baseada em 3 condições. Primeiro, é necessário você ter esse desejo de atingir uma condição de prosperidade de maneira destacável. Então, tudo começa com o desejo. Mas não basta apenas ter o desejo. Segunda condição, você tem que ter a capacidade de transformar esse desejo num projeto de vida. Então, vence aquele que consegue transformar esse desejo no projeto de vida. E também não basta apenas ter o desejo e transformar em projeto de vida. Você precisa seguir as regras, princípios, conceitos, valores e leis que tiram uma pessoa do seu estado financeiro atual e vão projetá-la para um estado de prosperidade. Então, todo indivíduo, seja homem ou seja mulher, que tiver o desejo, tiver esse projeto de vida e seguir as regras, ele alcançará a prosperidade. E disciplina também, né? Para seguir tudo isso. Certamente, mesmo, né? a disciplina faz parte do item 3. E como é que é levar isso tudo para milhares de pessoas totalmente diferentes? Então, quando você tem esse projeto de vida e você transforma aquilo numa atividade econômica, você indispensavelmente vai ter que atuar em grande escala. Ou seja, você vai ter que estar cercado de pessoas profissionais, competentes, que vão se unir ao seu sonho, de forma que o seu sonho, que no início era individual, passa a ser um sonho coletivo. Porque eu descobri, Paty, que ninguém jamais fez algo grande sozinho. Todos que venceram, eles venceram graças ao apoio de dezenas, centenas e milhares de pessoas que se uniram ao seu projeto. Então, nós fazemos isso através do sistema de franquia. E o que te fez querer escrever esse livro, Desperte o Milionário que há em você? O que te motivou a falar, poxa, preciso, né, tá aqui, pôr isso didaticamente e transcender isso para as pessoas? 3 razões. Primeiro, o Brasil vive o melhor momento econômico da sua história recente. Hoje, nós estamos falando de 2013, nós temos 30 novos milionários por dia no país. Então, significa que no final do mês vão ser mais 1.000 novos milionários, no próximo mês mais 1.000 e assim sucessivamente. Então, o Brasil está num momento excelente para o empreendedorismo. Segundo, nos últimos 5 anos, eu pessoalmente ajudei a formar mais de 100 novos milionários dentro do sistema de franquia do Grupo Multi, das várias marcas que nós administramos.
Então, eu vivenciei trazer uma pessoa da rua, começar um negócio de uma forma modesta e transformá-lo num grande empreendedor. E depois de 5 anos, ele atingiu o patamar, o status de ser um empreendedor milionário nesse país. Então, a minha experiência profissional e, ao mesmo tempo, como educador, me deu essa bagagem suficiente de colocar de forma didática o que eu descrevo no livro como os 7 princípios, ou as 7 chaves da prosperidade. Então, é uma forma simples de nós divulgarmos, promovermos a prosperidade numa grande escala, e é um motivo de muita satisfação para mim saber que por 26 semanas agora, o livro está entre os mais vendidos do país, e semanalmente, se não diariamente, eu recebo e-mails de pessoas vindo das partes mais remotas do Brasil, dizendo que leram o livro, se identificaram com os conceitos, estão aplicando e colhendo os frutos dos princípios que estão contidos no livro. Carlos, pegando até um gancho do que você trouxe para a gente de informação, estive recentemente agora em Nova York e vi e presenciei uma situação de muitos americanos procurando a língua portuguesa hoje para serem, e tudo indica que o português vai ser a terceira língua mais falada dentro em breve, nos próximos 10 anos. E o interesse de altos executivos e grandes empresários em conhecer e ter que serem obrigados a conhecer a nossa língua, algo que a gente jamais imaginaria, imaginaria e que para hoje, para nós, é condição também sine qua non de falar o inglês corretamente. Como é que você olha, nesse momento, a relação Brasil e Estados Unidos, a possibilidade aí, né, do presidente, quando ele comentou lá no seu plano de governo, de abrir, de não ter mais vistos e tudo mais, você que vivencia muito bem os dois países? Então, certamente, o Brasil é o país da moda mundialmente falando, seja na indústria, seja no comércio, seja nos investidores. E a mesma experiência que você teve de ver essa situação favorável para o Brasil em Nova York, eu tive há 3 meses. Eu participei de um evento de uma grande rede de bancos brasileira em Nova York, fui ao shopping fazer compras e, para minha surpresa, todo o shopping de Nova York estava decorado com motivos brasileiros. Era o verde e amarelo, era o futebol, eram os nossos artistas, eram os nossos atletas. Então, para mim, foi um motivo de satisfação e orgulho, porque eu jamais pensaria que algum dia eu chegaria em Nova York e encontrar um shopping americano decorado em Brasil. Jamais, né? Jamais. Então é um grande momento. Certamente a língua portuguesa está sendo valorizada, não somente no Brasil, mas na China, que tem um comércio bilateral forte com o Brasil. Eu já fui 7 vezes à China e hoje nós vemos muitos chineses aprendendo português devido a esse interesse comercial também. Uau, Carlos, eu quero assim agradecer imensamente a sua presença aqui. Vontade de ficar mais uns 10 programas com você, sem exageros mesmo, de aproveitar o seu conhecimento para transcender para todos vocês aí em casa. Está aqui uma grande dica para você realmente se jogar, ficar à vontade, desperte o milionário que é em você. Você é praticante das mídias sociais? Como é que é a tua relação? Nós temos mais de 1 milhão de seguidores na nossa página do Facebook. Mas o Carlos está lá também? O Carlos também está lá e eu lancei um blog recentemente. Que bom, cara. É carloswmartins.com. Muito bom. Então, nossos telespectadores podem me acompanhar no blog www.carloswmartins.com. Eu também vou te acompanhar. Carlos, a sua palavra, a palavra que é do Carlos, para você deixar aqui para gente. O sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Muito bom, Carlos. Muito grata, viu, pela sua presença aqui no nosso Tarde VIP. Vida longa. Parabéns, sucesso a você. Felicidades. Que assim seja.